Graça e paz às irmãs e irmãos da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos. E hoje eu mando meu abraço para as irmãs da SAF do Jardim Maringá de Itapeva. Então, um abraço a todos. Hoje nós vamos estudar a 5ª lição e o título da nossa lição é Deus é bom e imutável, apesar das provações. O texto básico é Tiago 1, de 16 a 18. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, hoje, irmãs e irmãos, o alvo da nossa lição é nós termos a certeza da vontade de Deus, desse Deus que jamais muda, e Ele está sempre presente nas nossas vidas, na vida dos cristãos. E também outro alvo da nossa lição é nos encorajar a confiar no Senhor, apesar das provações. Então, hoje, o que nós vamos aprender tanto? Hoje nós vamos aprender que nós temos que nos conscientizar que Deus é bom. Nós vamos sentir, temos que sentir em todo instante essa convicção de que Deus age em nosso favor, mesmo em circunstâncias difíceis. E qual vai ser a nossa ação? De quem tem confiança, vai ter que praticar essa confiança e a dependência de Deus. É uma prática constante. Então, muitas vezes, nós ouvimos dos nossos conhecidos assim: nossa, fulano tem um mau caráter. De outros, a gente também pode ouvir assim: nossa, ciclano tem um bom caráter. E será que Deus tem caráter? Sim, Deus também tem caráter. Só que os atributos do caráter de Deus são muitíssimos, muitos. E hoje nós vamos estudar alguns caráteres. Deus é bom, Deus é perfeito, imutável e alguns outros que eu vou citar ao longo da nossa aula de hoje. E eu gostaria de deixar aqui para todos uma atividade, uma tarefa para esse meio de semana. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler o Salmo 145 e vamos, depois de uma primeira leitura, numa segunda leitura, nós vamos pegar um caderno, uma caneta, e em cada versículo nós vamos achar atributos do caráter de Deus. O que mais que Deus é, além de ser bom, perfeito e imutável? O que mais? No Salmo 145 nós vamos ver. Aí, as irmãs vão escrever para mim no grupo da classe Filadélfia quantos atributos de Deus que ela achou. Quem achar mais atributos vai ganhar um prêmio da nossa tarefa. Então, nós vamos hoje estudar 2 pontos importantes: que Deus é bom e Deus é imutável. E a bondade de Deus, que é o primeiro item da nossa aula, a bondade de Deus ela se manifesta e ela se evidencia através dos presentes que Deus nos dá. Então vamos ver aqui no versículo 17, fala assim: toda boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto. Então Deus nos dá dádivas e dons. Dádivas e dons aqui são os presentes que Deus nos dá. E dádiva significa um presente já dado, algo que a gente usa, usufrui todos os dias para o nosso bem. Então, nós vamos ver aqui algumas dádivas. Quais dádivas vocês acham que Deus nos deu? Eu vou dar algumas aqui para nossa meditação. Por exemplo, umas dádivas: o dia, o sol, o mar, as aves e todos os outros animais, os domésticos ou não. Se Deus nos deu o dia, Ele também nos deu a noite. Que maravilha a noite para nós descansarmos.
Deus fez a noite com um presente tão lindo que quando cai o dia, começa a anoitecer, o nosso organismo começa a fabricar a melatonina que nos dá o sono, que nos faz dormir. Que bênção, que presente que Deus nos dá. Deus nos dá também as árvores frutíferas com suas frutas diversas e deliciosas. E Deus nos dá as flores, coisas lindas, as flores que embelezam os campos, as nossas casas, coisas maravilhosas, as plantas, todos os cereais, a nossa alimentação, Deus nos dá. E uma coisa importante que Deus nos dá é a família. Os pais, a mãe, o pai, o filho, os filhos, os netos, os avós. Deus nos dá presentes assim. Até o envelhecer é um presente que Deus nos dá. O envelhecer, que coisa maravilhosa. Nós conseguimos ver nossos netos crescendo. Então, esses são presentes que, pela bondade de Deus, são presentes que Ele nos dá. Se nós formos pensarmos em nós, na nossa natureza pecaminosa, a gente ia pensar assim, o homem, ele tem como natureza ser mentiroso, ter raiva das outras pessoas, mentir, ter assim rivalidade um com o outro. Isso é assim, é o natural do ser humano, que nós temos que ir deixando de lado à medida que a gente vai notando. O Espírito Santo vai clareando e a gente vai notando tudo aquilo que não é bom em nós, porque Deus nos dá coisas perfeitas. Então, apesar do que somos, Deus é bom e dá tudo isso de presente para nós. Mas também a bondade de Deus, ela revela a perfeição de Deus, porque Deus nos dá coisas perfeitas. E se vem a perfeição de Deus, é porque Ele nos dá as coisas perfeitas, revela a perfeição de Deus. Então, nós vamos ver aqui que fala que Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Então, não é qualquer dádiva, é uma boa dádiva. Não é qualquer dom, não é qualquer presente. Aqui, dom também está no sentido de presente. Ele é perfeito. Então, o que se vem perfeito para nós é porque Deus é perfeito. A bondade dele revela a sua perfeição. Então, veja bem, quanto será que vale o ar que nós respiramos? Quanto será que vale a luz do sol? E qual preço a gente daria pela água? Apesar de a gente pagar um pouco, né, pela água que a gente recebe na casa, mas vamos pensar na água que tem na terra. Quanto valeria? Será que nós seríamos capazes de fabricar o ar, a água, a luz do sol? Até que os cientistas em laboratório, eles conseguem fabricar uma gota de água, um pouquinho de água, num ambiente fechado, in vitro, e Deus nos dá coisas perfeitas. Então, a perfeição do ar, a perfeição da água, a perfeição da luz do sol. Veja bem, a luz do sol, quando a gente toma a luz do sol, o nosso corpo é capaz de fabricar a vitamina D, que é excelente para nós, principalmente agora, nessa fase de Covid, nós temos que ter a vitamina D no nosso corpo. Então, Deus, ele faz o nosso corpo fabricar coisas maravilhosas. Então, Deus nos dá coisas perfeitas porque ele é perfeito. Outra coisa que a manifestação da bondade de Deus acontece, expressa a pessoa dele, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, aqui a pessoa dele perfeita, boa, e ele se revela através dessa bondade, porque vem do Pai das luzes. Toda essa boa dádiva e esse dom perfeito vem lá do alto.
E nós não seríamos capazes de dar tantas coisas boas, porque a nossa pessoa não é perfeita como a de Deus. Tiago, aqui na sua carta, ele mostra duas coisas maravilhosas para nós, que é o seguinte, ele compara, faz um contraste entre a sabedoria que procede de Deus e a nossa sabedoria, né? Então, nós vamos andar aí para o capítulo 3, e nós vamos ver aqui no capítulo 3, vamos ler no versículo 17 a sabedoria que vem lá do alto. Acompanhe comigo. 3,17. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que vem lá do alto. Agora, Tiago contrasta com a sabedoria do homem. Vamos voltar para o versículo 14 aí de Tiago 3. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Tiago, ele é muito duro nas palavras, né? Dizer que a nossa natureza é terrena, tudo bem. Animal, também tá bom. Mas demoníaca, Tiago, ele é realmente uma carta muito prática, muito firme e duro conosco. Então, aqui é a comparação, a sabedoria que vem lá do alto e a sabedoria que é terrena, que é a nossa. Mas apesar disso, apesar de acontecer conosco coisas difíceis na nossa vida, nós não podemos fazer uma confusão das adversidades da vida com a bondade de Deus. Deus, ele sempre é bondoso. Ele não é cruel, ele não é sádico, ele não é injusto conosco. Nós, na nossa pecaminosidade, é que a gente faz as coisas erradas acontecerem conosco muitas vezes. Mas, ao contrário, ele é bom. Ele é bom, ele é benevolente e ele aperfeiçoa a todos a quem ele ama. E a todos que correspondem a esse amor, procuram a santificação. Muito bem. Queridos e queridas, nós vamos agora para o segundo item, que Deus é imutável. Deus é imutável. Os seus atributos, que nós já vamos estudar mais um pouco hoje, e vocês vão pesquisar no Salmo 145, os atributos de Deus são imutáveis. Desde Deus fez Adão e Eva com as suas mãos, desde esse tempo até na volta de Jesus, quando Jesus voltar e Deus vai reinar com o Espírito Santo de Jesus eternamente sobre nossas vidas e estaremos juntos com Ele. Todo esse tempo os atributos de Deus são imutáveis. Deus é imutável. A bondade sempre existe, a perfeição sempre existe, então Deus é bom e nunca muda. Na carta de Tiago, nós temos vários atributos de Deus. Eu vou ler aqui alguns, as irmãs e os irmãos prestem bem atenção, porque depois eu vou passar um outro exercício para nós fazermos. Então, aqui eu vou ler alguns atributos. Veja bem, Deus é doador da sabedoria, Deus é fiel às suas promessas, é recompensador, é justo, único, criador do homem. Deus é gracioso, é legislador e juiz. Deus é soberano. Deus é misericordioso e compassivo. Deus é restaurador da vida. Aqui eu coloquei alguns atributos que tem na Epístola de Tiago. Então vejamos que todos esses atributos sempre existiu e sempre vai existir. Ele vai ser o único, ele vai ser o criador do homem sempre, gracioso sempre. Então aqui são alguns atributos que Deus é imutável e sempre esses atributos Deus vai ter, nunca vai mudar. Porque no versículo 17 que nós vamos ver,
voltando no 17, nós vamos ler inteiro e prestar atenção no final. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, aqui nesse versículo, não há sombra de mudança e nem variação. Deus não tem essa sombra de mudança e nem variação. O tempo todo ele é o mesmo. E aqui eu vou dar uma outra atividade para quem quiser fazer, quem quiser se aprofundar um pouco mais na lição. A atividade vai ser a seguinte: eu vou, para as irmãs da classe Filadélfia, para cada irmã eu vou colocar um versículo de Tiago. E aí a irmã procura no seu versículo quais atributos estão claros no seu versículo e coloca lá na classe. As irmãs que puderem fazer, vai ser uma bênção para a gente compartilhar mais, né, durante a semana. Não será apenas uma lição, uma aula da escola dominical, um vídeo que começou e terminou, pronto, acabou, mas que a gente possa durante a semana meditar nesses versículos. E também a própria escritura, ela traz outros versículos que falam da imutabilidade de Deus. Eu vou ler aqui no versículo de Números 23, 19, o que está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aqui em Números 23, 19. Em Salmo 102, 27 diz: Tu, porém, és sempre o mesmo. Em Malaquias, que a gente estudou esses dias atrás, 3,6, fala: Porque eu, o Senhor, não mudo. E outros versículos que eu tenho aqui, que mostram sobre a imutabilidade de Deus. Quem tiver uma chave bíblica na casa, pesquisa lá a imutabilidade, imutável, e que vai achar outros versículos falando da imutabilidade de Deus. Quando a gente estuda a Escritura, é claro que em primeiro lugar é para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação, mas é muito bom nós termos as Escrituras estudadas para o nosso próximo, aquele que está da nossa família, os nossos amigos. Quando vamos conversar numa conversa informal, nós temos a bagagem para dizer: Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é imutável. Não que a gente precise necessariamente citar o versículo para os nossos amigos que nem são crentes, mas é importante citarmos as palavras da Bíblia, né? Então agora nós vamos ver o último versículo, que é Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então aqui nós vamos ver que, de acordo com o seu querer, Deus nos gerou na verdade. O reverendo Hernandes fala muito aqui, tem um vídeo inteiro que ele fala sobre, ele cita esse versículo também, e que ele fala: de acordo com o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então a bondade de Deus é tão grande, ele é imutável e ele nos gera de acordo com a palavra da verdade. Então aqui existe um nascimento nosso na palavra da verdade. E depois do nascimento nós vamos ter um aperfeiçoamento e vamos chegar aqui na maturidade, como se fôssemos primícias das suas criaturas, porque Deus nos fez assim. Então aqui aparece o ápice da bondade de Deus, que é através da salvação em Cristo Jesus. Porque éramos pecadores, nós estávamos condenados à morte, ao inferno, e no final de tudo, sermos jogados com o inimigo no lago de fogo e enxofre. Essa é o nosso fim. Mas a nós que cremos no sangue de Jesus, nós cremos que ele esteve andando aqui na terra, que ele pregou a palavra que é dele, falando de todo o Antigo Testamento. Ele veio cumprir a palavra. E através dessa nossa crença em Deus,
em Jesus Cristo que Ele nos mandou. Nós nos arrependemos de tudo isso, dessa maldade que nós temos. E aí nós vamos viver eternamente com Ele. Nós temos a certeza que vamos para o céu. E é esta certeza que eu gostaria que todos os irmãos, as irmãs e aqueles que ainda não creem nisso, mas que vão ouvir esta aula, que na certeza que crendo que Jesus esteve na terra, morreu por mim, morreu por você, porque nós estávamos condenados ao inferno. Mas se nós crermos que Jesus, é só isso. Mas o Espírito Santo tem que clarear na nossa cabeça essa verdade. Então vamos pedir a sabedoria para Deus, para a gente crer nisso. Aquele que está ouvindo, aquela que está ouvindo e ainda não consegue entender que vai para o céu, não tem essa certeza, tenham a coragem de pedir simplesmente: Deus, me dê sabedoria para entendermos. Nós vimos em Tiago 1,5 que fala: se porém alguns de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Porque muitas vezes, meus queridos, muitas vezes, quando acontece um problema grave na nossa vida, o que nós fazemos? Nós focamos no problema, sofremos, querendo resolver, e chama fulano, faz isso, faz tal coisa, e focamos no problema. E qual é o nosso treino? Nós sabemos que Deus é bom, nós temos a convicção que Ele age em nosso favor, mas qual é a nossa ação? A nossa ação é treinar a confiança e a dependência de Deus. Então, quando a gente está focando no problema, tudo aquilo, e chora e sofre por aquele problema, nós temos que dizer: nossa, mas eu não estou fazendo certo. Eu tenho que focar em Deus. E Deus, orar e pedir a sabedoria, para que eu pare de focar no problema, tenha serenidade como Jesus teve, e eu tenho que agora focar em Deus e pedir a Ele que me ajude, porque eu não vou saber resolver esse problema, é apenas Deus. Devemos treinar, exercitar nos pequenos momentos da nossa vida, devemos exercitar, treinar esta confiança. Eu gostaria de comentar um pequeno acontecimento da minha vida que eu treinei essa confiança. Uma amiga pediu para levá-la ao médico e eu teria que ir às 9 horas na casa dela. E quando foi 5 horas da manhã, eu acordei com chuva, trovão, o mundo estava caindo em chuva. E aí eu pensei: nossa, e como é que eu vou? Isso não seria nada se a minha garagem fosse embaixo do prédio, se eu saísse direto no carro, mas a minha garagem é longe da porta do prédio e não é coberta. Então isso sempre é um problema para mim, porque eu não quero tomar chuva, principalmente agora eu não quero pegar uma gripe, nunca quero. Mas veio tudo isso da minha cabeça e eu disse: eu estou treinando a confiança em Deus. Eu vou exercitar hoje a minha confiança em Deus. E sabe o que eu fiz, irmãs? 5 horas da manhã, eu virei do lado e conversei com Deus e falei: Deus, eu sei que o Senhor vai resolver. Eu sei que o Senhor vai resolver tudo para mim. Então eu vou dormir. E eu me empenhei em dormir. Quando foi lá para 7 horas da manhã, 7 e meia, eu acordei, levantei, comecei a me aprontar e tal, dei uma ajeitada nas coisas, tomei meu cafezinho, daí já deu 8h15, 8h15, começou a abrir o tempo, coisa linda. Não abriu muito, mas parou a chuva, 20 para as 9 eu estava no carro saindo para ir para casa da minha amiga. Não choveu mais esse dia. Não choveu mais. E isso para mim, quando eu vi que começou a abrir, aquilo foi assim, eu me arrepio, porque eu sinto que Deus fez por mim isso, entende? Então outros podem dizer: coincidência, sim, mas para mim foi bênção. E eu usei essa pequena coisa de acontecimento da minha vida, eu usei para eu treinar essa confiança em Deus.
Então é isso que eu passo nesta aula. Não, a confiança e a dependência de Deus, ela não vem assim, poft. Até para uns podem vir, né? Mas tudo é praticar a confiança e a dependência de Deus, porque nós sabemos que Ele é bom, é perfeito e Ele é imutável. E muitos outros atributos que nós vamos achar durante esta semana. E vai ter um prêmio para quem achar os maior quantidade de atributos no Salmo 145. Então tá bom, irmãs, eu vou orar agora para encerrarmos a nossa lição. E com a graça de Deus que eu consegui gravar, porque tentei gravar antes e o apartamento vizinho está quebrando, uma quebradeira. Agora eu não ouvi nenhuma martelada. Também outra bênção, pratiquei a paciência, né? E pratiquei a confiança e a dependência em Deus. Então vou orar. Querido Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina e nos faz entender, no nosso entendimento humano, que o Senhor é bom e que o Senhor é imutável, que tudo isso que o Senhor nos dá é perfeito, querido e santo Deus. Nos abençoa nesse domingo, abençoa as irmãs, os irmãos que estão ouvindo a palavra e todos da família, Senhor. Abençoa, para que todos tenham esse entendimento dessa imutabilidade e bondade de Deus. E não ore o Senhor porque temos alguma coisa de bondade e mutabilidade. Oramos porque o Senhor é bom, o Senhor nos amou primeiro e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, queridas irmãs, irmãos, que seu dia seja maravilhoso. Em nome de Jesus. Tchau, queridos.